Amém? Amém, Jesus. Primeiramente, eu quero estar agradecendo a Deus, né? Amém. Por mais esse dia que nós estamos aqui. Agradecer aos irmãos que se faz presente. Também quero estar justificando a falta da minha esposa, que ela está... Meu sogro está lá em casa, né? Ela está cuidando dele, não tinha quem ficasse com ele hoje para vir na igreja. Então ela ficou cuidando dele e eu acabei vindo sozinho aqui, né? Não acompanhado das coisas, mas acompanhado dos irmãos, principalmente de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, inicia-se o ano 2024. E a gente vê muitas igrejas, eles fazem aquela campanha no início do ano, 12 dias semeando para 12 meses colhendo. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu gosto de trabalhos assim, mais arrojado, mais contínuo. E quanto mais a gente tiver na igreja, mais vontade está. Amém, glória a Deus. Né? Então eu gosto desse trabalho que começa ali indireto. Mas o trabalho deles é um trabalho que estimula a fé. Né? Porque você vai na igreja, você vai num dia, você faz um propósito com Deus. Então você não vai esperar receber a sua bênção para você pagar o seu voto. Você já faz o propósito, você já paga o seu voto. Então é um ato de fé. Estimula a nossa fé em Deus. Né? E a partir do momento que você toma uma posição, você faz um voto com Deus, é porque você creu naquilo. Né? E eu esse ano, eu declarei na minha vida o ano da vitória. Amém. E o ano da virada. Amém. Eu declarei para mim isso. E eu acredito nisso e acredito que Deus já está me dando essas vitórias. Amém? A nossa igreja não tem esse costume de fazer esses 12 dias semeando por 12 meses colhendo. E eu falei para Deus, meu Deus, como seria assim para a gente, uma palavra para a igreja, para a gente estar aplicando durante o ano. No decorrer de 2024, para a gente ser abençoado, primeiramente espiritual, financeiro, na saúde. Tem que pôr um propósito. A gente não pode fazer, um voto, como diz na própria palavra de Deus, um voto de tolo, que a gente não possa cumprir. Né? Mas qual seria o propósito disso? Então, Deus me deu uma palavra de como a gente ser abençoado em 2024. Eu quero estar lendo com os irmãos lá em Josué, primeiramente, capítulo 7, versículo 2 a 5. Como a gente vai estar lendo bastante a Bíblia, que eu vou estar lendo várias passagens, então se os irmãos quiserem marcar e ler depois, eu vou lendo aqui para a gente adiantando. Amém? Josué capítulo 7, versículo 2 ao 5. Diz assim: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Betável, da banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens, a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-no desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo
se derreteu e se tornou como água. Amém, Senhor. Glória a Deus. Será a leitura inicial. Mas aí eu comecei a falar com Deus. Comecei a falar com Deus. Qual que é todo o processo que nós temos que passar para ter um humano abençoado? Aí, a gente vai lá em Gênesis, capítulo 37, versículos 5 e 9. E diz assim a palavra de Deus: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. O versículo 9 diz assim: e sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Aí Deus nos fez entender o quê? A gente, quando a gente faz um projeto na nossa vida, a gente faz uma programação, é tanto trabalho espiritual, é trabalho na empresa, é no serviço, é em casa, é uma construção que nós vamos fazer. A gente se alegra por quê? Nós ficamos felizes. Poxa, eu vou conseguir realizar um sonho. Eu vou conseguir construir minha casa, eu vou conseguir comprar um carro, eu vou conseguir fazer uma obra na igreja, fazer um trabalho na igreja. E a gente começa, com aquela alegria, a gente começa a contar para as pessoas. A gente começa a conta para um, conta para o outro. E aquilo a gente vai divulgando antes de pôr em prática, antes de acontecer. E José fez exatamente isso. Ele teve sonho, Deus deu sonho para ele, e ele contou para os seus irmãos, aonde levantou a inveja dos seus irmãos, porque eles não entenderam, nem José entendeu o que seria aquele sonho. E os irmãos deles fizeram o quê? Tentaram matá-lo, jogaram num poço e acabaram vendendo ele como escravo. Ele não morreu naquele poço porque não era o propósito de Deus deixar ele. Deus queria usar ele no Egito. Mas ele contou o sonho dele. Então, na nossa vida, quando nós temos algo, um propósito que a gente quer fazer, um sonho para realizar, vamos conquistar, boca fechada. Vamos realizar esse sonho para depois a gente contar. E quem vê a glória de Deus na nossa vida. Porque quando a pessoa vê você contando o que vai fazer, muitos falam, não vai conseguir. Como disse o irmão Léo, ele bebia bastante, muitos oravam para ele e falou, não vai conseguir. Mas Deus teve misericórdia e resolveu. Também era assim. Amém. Mas aí a gente vai mais para frente, em Êxodo, capítulo 2, versículo 3. Êxodo capítulo 2, versículo 3, diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e o betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs no junco, à borda do rio. José foi para o Egito. Daquele povo que estava lá, nasceu o libertador. Deus escolheu Moisés. E o faraó, todo mundo aqui acredita, que conhece essa história,
Faraó mandou matar os meninos, para que não bloqueasse, para que o povo hebreu não se revoltasse contra eles e tomasse o país deles. Mas Moisés, assim como protegeu José, Deus protegeu José, protegeu Moisés. Colocou Moisés num palácio. Moisés foi viver entre Faraó, entre os príncipes, entre os maiorais, foi aprender as leis dele, foi aprender a guerra, foi aprender muitas coisas naquele palácio. É só que Moisés, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 12 e 15, o 12 e o 15, diz assim: e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia ferido ao egípcio, e escondeu-o na areia. Ouvindo, pois, o versículo 15, ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto ao poço. Deus livrou Moisés da morte. Deus livrou Moisés da morte. Ele era um escolhido. Nós somos escolhidos. Amém. Mas só que Moisés foi para o palácio e ele se assujeitou na zona de conforto dele. Para ele estava bom viver entre o faraó, no meio do faraó, dos príncipes, dos maiorais. Para ele estava bom. Mas não era isso que Deus queria. Às vezes nós estamos numa zona de conforto. É dentro da igreja, é numa empresa, é dentro de casa. Nós ficamos naquela zona de conforto. Nós não tomamos atitude e reagimos. Nós não saímos daquela zona de conforto nossa. Para nós está bom. Eu vou aos domingos na igreja, para mim está bom. Para mim está ótimo. Eu falo muito assim, que é o certo, entre aspas. Mas hoje estamos tal de pregar, nós somos a igreja, e isso está matando a igreja. Porque nós somos a igreja. Eu, pastor, presbítero, todos nós aqui, nós somos a igreja. Mas eu sozinho eu não sou a igreja, eu sou um membro. Verdade. E essa pregação que muitos falam hoje, eu sou a igreja, está matando a igreja por quê? Porque, eu não preciso. Quantas e quantas pessoas já ouviram falar isso? Eu não preciso estar na igreja, que eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você é um membro. Se você não unir a esse corpo, você morre. E isso está matando as igrejas. E fica naquela zona de conforto. Para mim, eu vou no dia da ceia. Só vou no dia da ceia, vou participar da ceia, porque eu preciso participar da ceia. Não é por um amor que ele tem a Deus. Ele vem porque é um compromisso que ele tomou naquela decisão. Não, eu tenho que participar da ceia, porque se eu não participar aqui, eu não vou participar lá. É o temor dele que está fazendo aquilo, mas não o amor a Cristo. Não é o amor a Deus. Então nós temos que sair da nossa zona de conforto. Amém. Glória a Deus. Nós temos que tomar atitude. Te amo, Senhor. Seja na igreja, seja na empresa, seja... eu falo por experiência por mim, os irmãos sabem, dos meninos que caiu. Se eu não tivesse ficado no dó deles, isso não teria acontecido. Porque a partir do momento quando eu ordenei a eles que colocassem o cinto, prendessem o cinto, e eles não fizeram corretamente, devia ter mandado descer e dispensado eles. Mas para mim estava bom, porque eles estavam, eu já tinha programado no meu final do ano, já tinha programado que eu ia passar uns 15 dias na chácara, estava terminando o serviço, falei, mais uma semana, 2 no máximo, eu termino todo o serviço, estava tudo programado. Mas não era a programação de Deus. Porque eu não vigiei, eu fiquei na zona de conforto. Eu não tomei uma atitude. Lá na frente nós vamos ver ainda naquela passagem de Josué como que nós temos que agir.
Em Êxodo capítulo 17, Êxodo capítulo 17, versículo 8, 9, 10. Então, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Uma das características para a gente ser abençoado no decorrer do ano é nós saber escolher quem nós vamos colocar do nosso lado. Amém. Glória a Deus. Quem nós vamos colocar para estar compartilhando conosco? Quem nós vamos colocar para quem vai estar fazendo a obra na igreja? Quem vai estar trabalhando junto no nosso trabalho, na nossa empresa? Escolher quem nós vamos pôr dentro da nossa casa. Nós não podemos colocar qualquer um dentro da nossa casa. Nós temos que saber quem nós vamos colocar para estar liderando algo para nós. E se nós não soubermos escolher um líder dentro de uma empresa, dentro dos trabalhos da igreja, um líder direcionado por Deus, um líder que se dedica a Deus, primeiramente é a Deus. Então, se nós soubermos fazer isso na nossa vida, nós vamos estar tendo um ano abençoado. Amém. Porque se nós não colocarmos direito as pessoas, não produz. É a mesma coisa que plantar uma roça. Se você não tiver uma semente sadia, uma semente boa, ela não vai produzir. Uma semente que produziria 10 por 1, ela vai produzir 3, 4 por 1. Mas lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 11, diz assim: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro da outra. Assim ficaram suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Pelo seu poder, pela tua palavra. Quem que nós estamos escolhendo para estar junto conosco? Fala, Senhor, comigo, pelo teu Espírito Santo. Que Moisés não pediu para Arão e nem para Hur ajudar. Mas eles viram a necessidade deles estar acolhendo o líder deles ali, ajudando o líder deles. Moisés era muito usado por Deus para que o povo vencesse. É a palavra que fala. Quando Moisés abaixava as mãos, Amaleque vencia. Quando ele erguia as mãos, Amaleque perdia. E se ele estivesse sozinho, ou se estivesse com alguém que não prestasse atenção, que não vigiasse, que não estivesse vigiando ao lado dele, que não tivesse sabedoria para estar amparando, eles não teriam vencido aquela guerra. Então nós temos que saber quem nós vamos colocar do nosso para caminhar junto conosco. Você sabe escolher um líder. Amém. E ele vai produzir para você. Você tem que saber alguém que está do seu lado, de confiança, para que nós possamos ter um ano abençoado. Amém. Graças a Deus. Porque senão tudo que, se eu não souber escolher alguém de confiança para estar do meu lado, tudo que eu fiz até agora, ela cai por terra. Amém.
Nós vemos isso em muitos e muitos lugares. É em empresa, é em famílias, Graças é a na Deus. igreja. Graças a Deus. Você vai, mas quem está junto com você não vai. Ele te deixa sozinho. Te amo, Senhor, pelo seu poder. Em Êxodo capítulo 18, versículo 14 e 21, Graças a Deus. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. diz assim o 14: Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. O 21 diz assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Glória a Deus. Amém. Moisés pegava tudo para ele para decidir. Tudo é ele que julgava, ele que decidia, ele que encaminhava, tudo vinha para ele. Amém. Glória a Deus. Mas o seu sogro, vendo aquilo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele chegou e aconselhou Moisés. E senão, um líder sozinho, ele não consegue produzir nada, nem na empresa. Um pai de família sozinho, que é onde ele puxa para cá, a esposa puxa para lá e os filhos puxam para lá, ele não consegue manter a família unida, não consegue fazer a sua família crescer. Dentro da igreja é a mesma coisa. Se o pastor pegar todos os cargos e ele for fazer todos os cargos, ele não consegue fazer, porque muitos cargos. Por isso, ele põe a líderes. E esses líderes têm que corresponder para produzir. Porque senão, um só se esgota e ele se acaba. Ele não suporta. E esses líderes, quando assumem, tanto dentro de casa, ou na empresa, ou na igreja, quando ele assume, ele tem que assumir com amor. Ele tem que fazer com amor. Ele tem que procurar o melhor. Em Números capítulo 25, Te amo, Senhor. versículos 6 ao 9. Te amo, Senhor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe aos seus irmãos uma medianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao varão israelita e a mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram naquela praga foram 24.000. Aí a gente olha para Finéias. O povo de Israel se prostituiu, porque Balaque pedia para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Mas Balaão não conseguia, porque toda vez que ele amaldiçoava, Deus transformava em bênção. Porque era um povo abençoado. E lá em Deuteronômio aparece, esqueci o capítulo e o versículo, o único lugar que fala que a prostituição do povo de Israel foi ideia de Balaão. Ele falou para o rei Balaque:
faça o seguinte: manda as suas mulheres prostituir os homens de Israel. Mas só que quando elas forem, não cobre dinheiro. Pede para eles adorar o vosso Deus. Que eles fazendo isso, o próprio Deus de Israel vai se virar contra eles. Porque nós não podemos vencê-lo. Porque Deus protege. Mas se eles confrontar a Deus, Deus se revolta contra eles. E foi o que aconteceu. A ideia de Balaão deu certo. Tanto que fala aqui, foram 24.000 mortos da praga que Deus lançou. E quando Finéias toma aquela decisão, muitas vezes na nossa família, na nossa empresa, no meio de nós, está acontecendo algo que não produz, que não vai para frente, porque pode ter pecado no meio, tem coisas erradas, e nós não tomamos uma atitude, fica pagando o preço. Mas quando Finéias viu aquilo, ele foi lá, matou aquele casal, matou o israelita e a midianita. E naquele momento, Deus fala, no versículo 10, fala assim: então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que o meu zelo não consome os filhos de Israel. Portanto, dizem: eis que lhe dou o meu conserto de paz. A atitude de Finéias, como que mudou a ação de Deus? E ele e sua semente, depois dele, terá o conserto de sacerdote perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expropriação pelos filhos de Israel. Perpétuo. Quando nós tomamos uma atitude correta, nós impedimos a ação errada dentro da nossa casa, dentro da empresa, dentro da igreja, aonde for, que nós somos um cristão, nós tomamos uma decisão, uma postura, Deus se agrada e Ele faz conserto com nós. Amém. Graças a Deus. Em Josué capítulo 1, em Josué capítulo 1, versículo 2 a 7. Amém. Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Amém. Graças a Deus. Deus escolheu Josué para assumir a posição de Moisés. E aqui ele faz as promessas para Josué. Promete a Josué. Tudo que ele fazia com Moisés, ia fazer com Josué.
Mas só que nós continuamos para frente aqui, em Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Que nós temos que aprender a ouvir a promessa de Deus. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu do nossos ou do nosso inimigo? E disse ele: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz o meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. E foi Josué assim. Josué, ele tinha recebido a promessa de Deus. Naquele momento ele estava olhando para Jericó. Todos conhecemos a história de Jericó. A muralha de Jericó era muito grande, era intraspassável. Tinha casa construída em cima da muralha. Então aos olhos humanos não tinha como passar aqui. Mas Josué, ele ficou olhando lá, pensando como fazer. Porque a gente muitas vezes está na frente de um obstáculo, de um problema, uma dificuldade, uma doença. Nós olhamos e falamos: mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para resolver esse problema? E não damos atenção ao ouvido, não damos ouvido à voz do anjo do Senhor, do Espírito Santo, que vem e fala conosco. Em Josué 7, capítulo 2, onde nós lemos, agora há pouco, no início, que até aqui nós vemos em Jericó que Deus manda Josué levar o povo e dar durante 6 dias, dar uma volta em volta de Jericó. No 7º dia ele manda dar 7 voltas. Em segunda ordem, quando Deus desse o sinal para Josué, Josué desse o sinal, aquele povo iria bradar e aquela muralha ia cair, como caiu. Josué fez tudo certinho. Mas muitas vezes nós pedimos bênção para Deus, Deus dá uma bênção boa. Eu quero um carro 2015, Deus dá um carro 2024, importado, caro. Aí eu falo: eu vou comprar mais um carrinho 2015. Já que Deus me deu esse, vou comprar o 2015. E não consulta Deus. E foi assim que Josué fez no capítulo 7. Eles viram a facilidade que era invadir Ai. Poxa, nós invadimos Jericó, aquela cidade intraspassável, aquela muralha que não caiu, que não tinha como passar. Nós conseguimos, vencemos, destruímos tudo. A Ai não precisa subir com muita gente, 2, 3 mil soldados, que eles nem de guerra eles são. Eles não tinham armamento, não tinham preparo. Mas não consultaram a Deus, porque se Josué tivesse consultado a Deus, nós sabemos que foi por causa do pecado que eles não venceram a guerra. Mas se Josué tivesse consultado a Deus antes de ir para a guerra, Deus tinha avisado ele. Amém. Amém? Josué 7, no versículo 6. Então Josué rasgou seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a sua cabeça. No versículo 6, ele se humilha. Quando ele percebe que ele não consultou a Deus, que erraram e eles perderam. Quando nós fazemos pela nossa força, a gente não chega a lugar nenhum. E quando chegamos, ainda a gente perde. Ele se humilhou perante Deus. O porquê que aconteceu aquilo?
o porquê daquilo. Em Josué capítulo 7, no versículo 15, diz assim: e será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Aqui está falando de Acã. E quando eles invadiram Jericó, Deus falou: o tesouro e a prata vem para a minha casa, para o templo de Deus. Vai se ajuntar o tesouro de Deus. Por quê? Porque aquele era a primeira cidade que ele estava atacando de Canaã. E como nós conhecemos a palavra de Deus, a primícia é de Deus. E o primeiro tesouro que ia ser arrecadado com a guerra era para Deus e não para o homem. É a primícia. E Acã e sua família foram lá e roubaram a capa babilônica. Roubaram o tesouro, roubaram prata. No versículo 24 diz assim: então Josué e toda Israel com ele tomaram Acã, filho de Sera, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a tenda, e a tudo quanto tinha, levaram ao vale de Or. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti. Este dia, e todo Israel o apedrejou com pedra, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedra. Aqui nós vemos que nós temos que ter coragem para tomar certa decisão. Se a gente for lidar sempre com amor, porque teu amor é você cuidar da pessoa espiritualmente, cuidar um alimento, para ele não passar fome, que o próprio Jesus falou: se você passa com uma pessoa com fome e falar: Senhor, dá o que comer para ele, mas se não fizer nada, que vantagem foi isso? Isso foi Jesus que falou. Mas muitas vezes nós temos que tomar uma atitude, porque eu passo uma pergunta: será que nós teríamos a coragem de apedrejar alguém, se Deus falasse para nós? Hoje, se fosse hoje, apedreja a família inteira, queima. E Josué teve coragem. Ele errou quando ele não consultou a Deus, mas quando ele se humilhou e Deus se voltou a ele novamente e deu estratégia para ele, ele foi corajoso. Ele não vacilou. Nós temos que ter coragem para tirar aqueles tropeços da nossa vida. Eu não estou falando para você matar o seu irmão, matar alguém da família. Não é isso. Tirar o tropeço é o quê? Será que eu me consertei verdadeiramente com Deus? Eu já me analisei de cima a baixo as minhas atitudes? Ou eu deixei um preguinho na parede? Será que as minhas atitudes está por completo? Ou tem algo ali ainda que está impedindo a minha bênção? Temos que analisar, dobrar nosso joelho e pedir para Deus: Senhor, tem algo errado, que eu não estou progredindo espiritualmente, eu não estou progredindo financeiramente, a minha saúde não está boa, a minha família está se desmantelando, está com problema. Mostra onde é o erro que tem em mim. E nós olhamos muito o erro do próximo, mas o nosso nós acaba deixando para trás. Josué capítulo 8, nós já estamos acabando, irmãos.
Josué capítulo 8, versículo 1, diz assim: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espante, toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te sobre a Ai, olha que te tenho dado na tua mão, o rei de Ai e seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Quando nós subestimamos o nosso adversário, a gente apanha feio. Josué subestimou Ai. Os espias foram lá e falaram: não, é pouca gente, não tem nada lá. 2, 3 mil soldados, nós derrotamos ele facinho. Eles não têm arma, não tem soldado, não tem preparo de guerra. Perderam feio. Se fosse para nós brincarmos de fazer as coisas pela metade, somente a obra de Deus, principalmente na casa de Deus, se for para a gente fazer pela metade, ela não progride. Porque Deus aqui, Ele manda Josué pegar todo o seu exército, é força total. E nós sabemos que o povo de Israel tinha muitos soldados, era muita gente. Eu não cheguei a pesquisar quantos soldados, o pastor deve saber mais ou menos quantos mil soldados eram. Tinha mais de milhões. Deus mandou todos. Não subestime o seu inimigo. Não dobre o seu joelho lá e fala assim: Senhor, Amém. o diabo está me perturbando aí, está usando fulano para me perturbar. Amém. Não deixa na sua mão. Não. Aqui nessa igreja aqui, o pastor conheceu a irmã Agostinha, minha cunhada. Amém. Ela contou uma história, não sei se é na época do pastor já ou não, que ela vinha ensaiar com as irmãs aqui e ela tinha um radinho, que ela vinha ensaiar com as irmãs. Acho que a irmã Renata também tem um rádio, né, irmã? Entrou um caboclo aqui e roubou o rádio dela. Roubou o rádio dela. Elas chegaram, as irmãs aqui para ensaiar e para fazer a oração, que elas eram do círculo de oração. Chegou aqui, cadê o rádio? Sumiu o rádio. As irmãs: não, irmã Agostinha, fica tranquilo, Deus preparou para lá. Ela falou: não, esse rádio era daqui da igreja, esse rádio aqui é nosso, da gente ensaiar, e o diabo vai tirar essa mão de cima dele. Amém. Ela falou: vamos levantar um clamor aqui, e Deus vai tocar nessa pessoa que roubou. Oh, Deus. E ela levantou o clamor. No outro dia ela chegou aqui na igreja, o radinho estava ali na porta, lá dentro do portão. Oh, glória a Deus. Isso que é a diferença, é a atitude nossa. A gente tem que ser arrojado para brigar. Que bênção. Nós temos que ter coragem. Nós não podemos passar a mão na cabeça. Amém, Senhor. Um dia eu fui fazer uma oração na outra igreja lá com um casal. Estava eu e a Célia e umas pessoas junto, não lembro quem era. Aí chegou lá, nós fomos orar e tinha uns problemas naquele prédio ali no sobrado, né? Aí o marido da irmã era muito usado, todos os dois eram muito usados, né? Por Deus. Falou assim para ela: Deus, fala baixo, não precisa ninguém escutar. Ela falou: fala baixo não. Só quem tem que sair é o diabo, não é nós não? Vou falar baixo para expulsar o diabo? Falou: não. Ele tem que ter autoridade. E muitas vezes nós padecemos, nós oramos, nós recebemos a cura, nós recebemos a libertação do filho, de alguém da família, que nós brincamos de ser autoridade. Nós temos que ter autoridade em nome de Jesus. Amém. Não no meu. Em nome de Jesus eu tenho que ter essa autoridade. Aqui, depois que Deus me deu todas essas palavras que eu fui lendo, que Ele foi mandando os versículos, eu fui lendo aqui, depois que acabou tudo, eu contei. Deu 12 passagens. Então, se eu pegar cada passagem dessa e eu pôr num dia, daria 12 dias semeando para 12 meses colhendo. E eu não contei, não fiz contagem, eu fui preparando a palavra conforme Deus ia dando. E depois que terminou tudo, eu falei: deixa eu contar para ver quantos tem aqui. Tinha 12. Falei: Deus é maravilhoso. Ele nos ensinou como ter um ano 2024 abençoado.
sem fazer a campanha. Como a gente tem que pôr em prática. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos. Amém. Graças a Deus. Vamos estar fazendo uma oração. Oh, glória a Deus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, te agradeço, Senhor, por o Senhor ter dado essa palavra, Pai. Pai, que essa palavra, Senhor amado, venha ser guardada no nosso coração, Senhor. O Senhor, aquilo que eu não pude expressar, meu Pai, o Senhor venha, Pai querido, revelar o coração de cada um, Pai, para que nós possamos, Senhor, ser uma igreja abençoada, para nós possamos ter uma família abençoada, Pai. Abençoa cada um aqui, Senhor. Oh, glória. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Graças a Deus.